Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, quarta-feira, dia 17 de julho de 2024. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 16 do livro de Juízes, mas como de costume, antes da gente começar o nosso estudo aqui, eu quero te pedir bem rapidinho para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares, em nome de Jesus. Quando você curte, comenta e compartilha, automaticamente o YouTube entende que esse vídeo foi relevante para você e ele acaba sugerindo para muitas outras pessoas, tá? Isso é muito importante também para o crescimento e desenvolvimento aqui do nosso canal. Portanto, sua evolução diária tem sido bênção para você. Curte, comenta e compartilha bem rapidinho, em nome de Jesus. Eu quero aproveitar aqui também para te fazer um convite muito especial. Hoje à noite, na nossa igreja, na Evo, nós vamos ter a terceira ministração da nossa série Prosperidade do Reino e você não pode ficar de fora. Chama os seus amigos, a sua família e vem para Evo. Hoje, às 20 horas, tá? Vamos lá, gente, sem perder tempo. Juízes, capítulo 16, tem 31 versículos. E o texto começa dizendo assim: nós estamos aqui nessa jornada de estudos de juízes e o último juiz que nós estamos estudando é o Sansão, né? Então vamos lá. Certa vez Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Disseram ao povo de Gaza: Sansão está aqui. Então cercaram o local e ficaram à espera dele a noite toda, junto à porta da cidade. Não se moveram a noite inteira, dizendo: ao amanhecer nós vamos matar ele. Sansão, porém, ficou deitado só até meia-noite, levantou-se, agarrou firme a porta da cidade juntamente com os dois batentes e arrancou com tranca e com tudo. Pôs tudo nos ombros e levou ao topo da colina que fica de fronte a Hebrom. Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher no vale de Soreque, chamada Dalila. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela: veja se você consegue induzi-lo a mostrar-lhe o segredo da sua grande força e como poderemos dominá-lo para que o amarremos e subjuguemos. Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado. Respondeu-lhe Sansão: se alguém me amarrar com 7 tiras de couro ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Então os líderes dos filisteus trouxeram a ela 7 tiras de couro ainda úmidas e Dalila amarrou elas. Tendo homens escondidos no seu quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus estão me atacando. Ele arrebentou as tiras de couro como se fosse um fio de estopa que chega perto do fogo. Assim, não se descobriu de onde vinha sua força. Disse Dalila a Sansão: você está me fazendo de boba, está mentindo para mim. Agora conte-me, por favor, como você pode ser amarrado. Ele disse: se me amarrarem firmemente com cordas que nunca tenham sido usadas, ficarei tão fraco como qualquer outro homem. Dalila amarrou ele com cordas novas. Depois, tendo homens escondidos no quarto, ela chamou: Sansão, os filisteus estão te atacando. Mas ele arrebentou as cordas dos seus braços como se fossem uma linha. Disse Dalila a Sansão: até agora você só me fez de bobo e está mentindo para mim. Diga-me como você pode ser amarrado. Ele respondeu: se você tecer num pano as 7 tranças da minha cabeça e o prender a uma laçadeira, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Assim, quando ele dormia, Dalila teceu as 7 tranças da sua cabeça num pano e o prendeu na laçadeira. Novamente chamou: Sansão, os filisteus estão vindo sobre você. Ele despertou do sono e arrancou a laçadeira do tear junto com os fios do tear. Então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama? Você não confia em mim. Essa é a terceira vez que você me faz de boba e não contou o segredo da sua grande força. Importunando-o o tempo todo, ela o esgotava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Por isso ele lhe contou o segredo. Jamais passou navalha na minha cabeça, disse ele. Sou um nazireu, desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, minha força se afastaria de mim e eu ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais essa vez, pois ele me contou o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela, levando a prata. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do seu cabelo e assim começou a subjugá-lo e a sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus estão me atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei, mas não sabia que o Senhor te havia deixado. Os filisteus os prenderam, furaram seus olhos, o levaram para Gaza, prenderam-no com algemas de bronze e o puseram girar no moinho de prisão. Mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Então os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao deus Dagom, para festejar, comemorando: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos.
Quando o povo viu, louvou o seu Deus. O nosso Deus nos entregou ao nosso inimigo, o devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. Com o coração cheio de alegria, gritaram: tragam-nos Sansão para nos divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão, e ele os divertia quando o puseram entre as colunas. Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão: ponha-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Homens e mulheres lotaram o templo, todos os líderes dos filisteus estavam presentes, e no alto da galeria havia cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Sansão, que os divertia. E Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me força, só mais essa vez, e faz com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nela, tendo a mão direita e a esquerda na outra coluna, disse: que eu morra com os filisteus. Então ele as empurrou com toda a sua força, e o templo desabou sobre os filisteus e sobre todos que ali estavam. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Foram então aos seus irmãos e toda a sua família, de seu pai para buscá-lo, trouxeram-no e o sepultaram em Zorá e Estaol, no túmulo de Manoal, seu pai. Sansão liderou Israel durante 20 anos. Bom, gente, nós fizemos a leitura aqui na íntegra, né, o que literalmente está dizendo aqui em Juízes capítulo 16. Esse capítulo está narrando os eventos finais da vida de Sansão. Nós podemos observar que em 3 capítulos, né, deu início e se finalizou, vai finalizar também aqui a história de Sansão, né? Então 14, 15 e 16 foi bem rapidinho a história de Sansão, mas uma história poderosa, um dos juízes aqui de Israel, mais conhecido pela sua força, uma força extraordinária que Deus havia colocado sobre a vida dele através do Espírito Santo. Aqui o texto vai dizendo que Sansão vai a Gaza, mais uma vez ele vai ao território filisteu, e lá ele se relaciona com uma prostituta. Os gazitas, eles planejam então matar Sansão logo pela manhã, mas Sansão sai à meia-noite, arranca os portões da cidade e carrega nos seus ombros até o topo de uma colina, demonstrando mais uma vez toda a sua força e o seu poder. Aí Sansão ele se apaixona por uma mulher chamada Dalila, né, o que tudo indica também uma meretriz, uma prostituta. Os governantes filisteus começam a oferecer para Dalila ali uma grande recompensa, né, em dinheiro, para ela descobrir o segredo da força de Sansão. Eles imaginavam que a força de Sansão vinha de algum lugar, né, e eles queriam tentar entender essa força. Então, após várias tentativas, né, falhas de Dalila tentando convencer Sansão de falar acerca da sua força, de onde vinha, um dia ela consegue literalmente fazer com que Sansão conte de onde vem a sua força, e ele diz que era do cabelo dele, porque o cabelo dele nunca foi cortado, porque ele tinha feito um voto de nazireado. Olha só que interessante, ele está contando um segredo para ela que apenas ele e Deus e os seus pais sabiam o que realmente, da onde realmente vinha a força de Sansão. Então Dalila aqui, ela começa a fazer alguns cafunés, ele dorme no colo dela, ela dá um jeito de cortar o cabelo dele enquanto ele dorme, aí ele perde a sua força, os filisteus entram ali no quarto, capturam Sansão, né, furam os 2 olhos dele, cegam ele, prendem ele e levam para Gaza, onde ele é forçado a trabalhar como escravo. Né, os filisteus realizam uma grande celebração para o seu deus Dagon, imagina um palácio com vários príncipes, festa, mulheres, comida, Sansão trabalhando ali num moinho, né, como fazendo um trabalho de gado de um boi, né, ali tecendo aquele moinho, rodando, né, aquele moinho, para poder fazer o trabalho ali literalmente de um animal, né? Sansão estava sendo forçado a um trabalho fraco, tinha um menino que acompanhava ele, dava as instruções de onde ele tinha que ir, para onde não, porque ele já estava cego, né? E aí todos os príncipes celebrando a esse deus Dagon, atribuindo a captura de Sansão a esse deus, ou seja, Sansão ele mexe até literalmente no poder de Deus, né? Porque é como se Deus tivesse perdido uma batalha para um deus pagão, então aqui na imaginação dos filisteus. E durante toda essa celebração, Sansão, agora cego, é trazido para divertir os filisteus. Como que foi essa diversão? Amarraram uma venda no olho de Sansão e giraram ele e fizeram ele ficar pegando as pessoas, como se fosse uma cobra cega, né? Brincaram de cobra cega com Sansão. Então Sansão pede para Deus força pela última vez, ele se apoia com a ajuda desse menino que estava orientando ele se apoia a 2 colunas do templo, derruba o edifício, mata a si mesmo e mata todos os filisteus que ali estavam, todos os príncipes filisteus. A Bíblia diz que o número de mortos, né, na morte de Sansão foi muito maior do que tudo que ele matou na vida dele, e os seus familiares conseguem no final aqui do capítulo recuperar o corpo de Sansão e enterrar na terra de seu pai, na terra de Manoá.
Tá bom? O que esse texto tem para nos trazer de lição de aplicação prática? Esse capítulo ele vai deixar bem claro e evidente que o destino que Deus traçou para nós, para mim e para você, ele é imutável. Mas a trajetória, né, somos nós que escolhemos. Ou seja, o destino de Sansão era ser um juiz libertador. Assim como aconteceu, ele libertou o povo da opressão dos filisteus, que era o grande opressor do povo de Deus naquela época. Porém, da pior maneira possível. Todos nós estamos debaixo de um destino profético. Eu sempre digo que nós somos seres tricotômicos, dotados de corpo, alma e espírito. O espírito está pronto, a carne é fraca. Esse espírito está pronto, então, para o cumprimento de uma promessa de Deus, um propósito intencional. Nós temos um destino, nós temos uma missão, porém, a trajetória, né, para que se cumpra esse destino profético, somos nós que escolhemos. Ou nós vivemos a vontade de Deus, né, andamos conforme a vontade de Deus, ou andamos conforme a nossa própria vontade, que foi literalmente o que Sansão fez. Andou conforme a sua própria vontade, teve um destino bem diferente daquele que Deus tinha preparado para ele, porém, ele cumpriu o destino dele, tá? Isso é importante que você entenda. Sansão, ele poderia ter vivido o seu destino debaixo de obediência, mas ele prefere desobedecer e viver do jeito que ele achou certo. Ele cumpriu a sua missão? Cumpriu, mas acabou debaixo de uma tragédia. Passou vergonha, virou motivo de chacota, envergonhou o nome de Deus. Olha só, ele foi considerado o 12º juiz, né, de Israel. Sansão tinha a missão de acabar com um ciclo vicioso que o povo hebreu vivia ao longo de muitos anos. Pecado, súplica e livramento. A missão de Sansão era libertar o povo da opressão do sistema opressor daquela época, que eram os filisteus. Sansão, ele foi um personagem muito especial. A Bíblia diz que ele foi separado por Deus. Em sua época, ele ocupou o cargo de juiz, o cargo mais importante da sua geração. Sansão, além de muito especial, ele também teve um privilégio. Ele era filho de um homem e uma mulher de Deus que deu todo o suporte, todo o apoio, toda a direção para que ele pudesse cumprir o propósito dele na terra. Além de especial e privilegiado, Sansão tinha sobre ele um poder sobrenatural, que era o poder do Espírito Santo de Deus, que se apoderava dele e ainda fazia ele fazer grandes proezas em nome do Senhor. Um homem fora do comum, um homem extraordinário, um homem grande, com grande chamado, respeitado por todos, em Israel e fora de Israel. Um homem que Deus usava. Ele tinha tudo para dar certo, mas acabou a sua vida de forma trágica. Ele termina a vida dele implorando por algo que ele tinha à disposição dele a vida inteira. Olha só que interessante, ele termina a vida implorando: Deus, me devolva a minha força pela última vez. Ele implora para que Deus devolva a força dele, para que ele pudesse derrubar aquelas colunas, derrubar aquele palácio, matar os filisteus e cumprir o propósito dele. Ele entende o propósito dele ali no momento de sofrimento, de zombaria, onde ele tinha vivido a vida conforme os seus próprios prazeres, os seus próprios deleites, né? E ele vai pedir para Deus mais uma vez. Então ele vai terminar implorando: Deus, por favor, mais uma vez, derrama sobre mim a força do teu Espírito para que eu possa cumprir o meu propósito. Mas olha só que coisa estranha, né? Acho que a palavra é essa mesmo, estranha, porque ele tinha essa força à disposição dele, mas ele preferiu não usufruir dessa força da maneira correta. Usufruía da força conforme ali a necessidade do momento, mas deixou em segundo plano, literalmente, aquilo que Deus tinha colocado sobre a vida dele. Ele vai terminar a história dele tirando a sua própria vida. Ou seja, ele termina a sua própria vida ali, né? Ele tira a sua própria vida, termina a sua história tirando a sua própria vida, mas ele cumpre o destino profético. E eu quero terminar esse estudo de hoje aqui dizendo que o destino que Deus preparou para mim e para você, ele é imutável. Mas a trajetória somos nós que escolhemos. É isso mesmo. Aquilo que Deus planejou para você vai se cumprir. Não tenha dúvida, tá? Agora, a grande questão é você ter a maturidade para entender, né, que você está construindo a trajetória da sua vida. Ou seja, são os seus passos, as suas escolhas e as suas decisões que vão te levar a cumprir esse propósito de Deus aqui na Terra com muita excelência ou de maneira trágica, tá? Eu tenho a convicção e a clareza de que aquilo que Deus preparou para mim e para você, ninguém pode mudar. A não ser você mesmo com as suas próprias escolhas. A não ser você mesmo com as suas próprias decisões. Sansão, né, um personagem bíblico que tinha tudo para dar certo, mas acaba a vida dele de forma
trágica, um homem que recebia poder do céu, um homem bem instruído na palavra pela sua mãe, pelo seu pai, filho de um grande homem e de uma grande mulher de Deus, instruído dentro de casa, né? Recebe o Espírito Santo desde o ventre da sua mãe, diferente de todos os outros juízes, ele recebe um poder sobrenatural, né, para agir, né? O Espírito Santo habitava nele, esse menino cresce em conhecimento, o Espírito Santo fazendo proezas através da vida dele, mas ele vive uma vida totalmente enigmática, uma vida feita de altos e baixos, fazia o que era certo, fazia o que era errado, fazia o que era certo, fazia o que era errado, e termina a vida de forma trágica, mas termina a vida sim cumprindo o seu destino profético, cumprindo o porquê, né? O para quê, na verdade, ele nasceu. Então, a razão da existência de Sansão era para libertar o povo hebreu daquela época, da mão do sistema opressor da época, que era os filisteus. Ele conseguiu, mas para isso ele termina ali com seus olhos furados, cego, né? Empurrando o moinho, fazendo trabalho de animal e tendo que sacrificar a sua própria vida. Então, que eu e você, em nome de Jesus, possamos entender, né, que aquilo que Deus preparou para nós é bom, perfeito e agradável, e somos nós que estamos dando os passos, né, para a trajetória da nossa vida. A jornada final, eu acredito que sim, ela é imutável, mas os passos que nós damos até ela são as nossas escolhas. Então, que essa história de Sansão possa trazer clareza para você, em nome de Jesus, para você entender que você carrega dentro de você um propósito espiritual e que você precisa escolher dar passos corretos, né? A palavra de Deus diz, né? A palavra do Senhor, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Lâmpada para o pé significa que ela vai guiando os seus passos, e luz é que ela vai iluminando o seu destino profético. Então, se mova pela palavra, viva pela palavra, use o exemplo de Sansão como um exemplo positivo, claro, negativo pelo lado de que ele viveu fazendo as suas próprias escolhas, mas positivo de que ele terminou e cumpriu o propósito dele. Agora nós podemos tirar uma grande lição, né? Viver o nosso destino sem ter um fim trágico. Amém, gente? Glória a Deus! Assim nós finalizamos mais um capítulo aqui do livro de Juízes. Nós encerramos essa parte que fala acerca do juiz Sansão com muito sucesso, em nome de Jesus. Agora nós vamos agitar as redes sociais. Primeiro, não se esqueça que o livro de Juízes não acabou, tem muita coisa pela frente ainda. Vai marcar o início da monarquia, a gente vai ver muita coisa. No próximo capítulo a gente vai ver como começa a entrar uma religiosidade pagã que vai destruir ainda mais o povo de Deus, tá? Isso no capítulo de amanhã. Agora vamos agitar as redes sociais em nome de Jesus. Tira um print da tela, posta na sua rede social, me marca para eu repostar tudo. Curte, comenta e compartilha. E não se esqueça que hoje à noite na Evo nós vamos ter a terceira ministração da série Prosperidade no Reino. E eu já tenho uma ministração poderosa, uma palavra de Deus para sua vida, e você não pode ficar de fora, tá bom? Te espero hoje à noite na Evo e amanhã aqui no Evolução Diária. Deus te abençoe!